Este é o Fala Bahia pela TV Salvador e confira sempre aí o nosso site, viu? falabahia.com. Sair de casa para pegar um ônibus não é uma tarefa fácil em Salvador. São calçadas esburacadas e pontos sem nenhuma estrutura, sem contar as péssimas condições do transporte público. Agora imagine um cadeirante que também precisa enfrentar todos esses obstáculos. As dificuldades dos portadores de deficiência foi o tema de uma entrevista com o presidente da Associação dos Atletas Baianos com Necessidades Especiais, Osmar Nascimento. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora com Osmar Nascimento. Ele é presidente da ABANE, que é a Associação de Atletas Baianos com Necessidades Especiais. Vou contar um pouquinho da história do Osmar. O Osmar, ele trabalha numa empresa há mais de 20 anos. Ele sofreu um acidente automobilístico em 1990 que o deixou numa cadeira de rodas. Mas nem por isso ele esmoreceu e ele hoje tem uma vida praticamente normal, exceto por algumas, ou melhor, por muitas dificuldades que um cadeirante pode enfrentar no dia a dia numa cidade grande, numa metrópole, principalmente numa cidade grande como Salvador. Boa noite, Osmar. O que é que você pode citar? Você e, evidentemente, amigos e colegas, pessoas que você conhece que têm um problema parecido com o seu e que você pode citar que são os maiores adversários, os maiores problemas que um cadeirante pode enfrentar. Boa noite. Boa noite. Hoje, durante o dia, Fábio, a nossa maior dificuldade vai a partir da saída de casa até você chegar a um local público, começando de uma subida no meio-fio para você se deslocar de sua residência à calçada, a chegar a um ponto de ônibus, encontrar um ônibus disponível e ao local que você vai chegar, a um local público, onde você também tem dificuldade de encontrar um sanitário, um acesso mais facilitado para todo mundo, né? Nos próprios prédios públicos, local de eventos, tudo isso se torna muito grande. Não só para o deficiente físico, como deficiente visual também, né? Então, hoje as coisas vão muito além do que a gente imagina. Dizem que Salvador está muito bom, mas ainda tem muito que melhorar. Até você ter um próprio carro e chegar a um estacionamento e conseguir encontrar uma vaga que é destinada àquele percentual de cota para o deficiente e você conseguir estacionar seu carro com segurança, que até isso aí você tem dificuldade. Você acha que isso é simplesmente uma falta de cultura, de educação, de políticas públicas, ou educação mesmo, uma coisa básica? O que conscientização está faltando no povo? A gente não está falando só de Salvador, não. A gente está falando do mundo inteiro e principalmente, evidentemente, em nível de Brasil. A gente tem visto muitas reportagens, não só de Salvador, mas também a nível de Brasil, né? Sempre alguns vídeos postados na internet, coisa e tal, em termos de estacionamento, tudo. A dificuldade do cadeirante até atravessar uma rua, às vezes tem um carro em cima da calçada, as vagas que a gente chega, as pessoas não respeitam, né? Aí se diz que é mais próximo da entrada, coisa e tal, mas aquelas vagas destinadas ao deficiente, justamente para facilitar o acesso dele, é uma vaga que é mais larga, justamente para ele ter o espaço dele abrir a porta e poder armar sua cadeira ou descer. Mas em tudo eu acredito que falta mais conscientização e educação da própria população, né? Porque o pessoal sabe que existe, sabe que é destinado àquele número de percentual de pessoas, para facilitar a vida das pessoas que usam cadeira de roda ou está sendo transportada por alguém ou algum carro que precisa de um espaço maior para armar uma cadeira para poder sair do carro. O Osmar, ele pratica o basquete, se não me engano, na quadra ali em frente ao IBR. Como é que está essa quadra? A gente já fez umas matérias há um tempo ali, essa quadra estava com problema, e mais um problema enfrentado pelos cadeirantes que querem praticar esporte, fazer um basquete, tem esse tipo de dificuldade. Como é que está essa quadra lá, hein, Osmar? Hoje a gente nem pratica basquete naquela quadra, porque a quadra está tão acabada, tão falta de recurso dos próprios poderes públicos, né, para reestruturar, apesar de ser uma praça destinada ao esporte adaptado, ao deficiente praticar o esporte, e do jeito que está a degradação, a infraestrutura, sanitário, nem ar hoje na quadra tem disponível. Eu acho que as pessoas, quando criam esse espaço voltado, um espaço público voltado à população, à sociedade, o que acontece, em minha opinião, é que foi promovido por um determinado político. E outro político que assume outro partido não quer fazer aquele nome daquele partido sair, crescer. Para você ter uma ideia, quase todas as praças de Salvador foi revitalizada. A única praça que não foi revitalizada é justamente voltada ao deficiente físico, que é Ondina.
E eu não entendo como Salvador, a gente não tem um ginásio, não tem um espaço nenhum voltado ao deficiente praticar, não só o deficiente físico, mas o deficiente visual, mental. Eu acho que aquele espaço ali deveria ser reformulado, voltado, criado um ginásio de esporte para facilitar. A gente não está em Ondina porque nós queremos estar. A gente estamos em Ondina porque é o ponto mais fácil da gente chegar. O deficiente conseguir chegar em Salvador e realizar uma atividade física. Porque o basquete não é só competição, é uma inclusão social e uma atividade física que o deficiente não tem no dia a dia. Então ele vai ao final de semana para ele fazer a sua peladinha, como se fosse futebol. A gente hoje está utilizando a quadra do IBR, que é do Instituto Baiano de Reabilitação, no Cedida. É o espaço que a gente tem, mas Ondina realmente acabou, a Praça Bahia Sol acabou, a gente já fez algumas intervenções junto à própria prefeitura para revitalizar aquele espaço e nada foi feito até agora. Hoje, a ABANY, essa associação, então onde é que está praticando esse esporte, além dessa quadra do IBR? Onde é que vocês conseguem praticar, se divertir, se reunir e praticar esporte, hein, Osmar? Então a gente tem usado essa quadra do IBR, que tem disponibilizado, como a gente tem a nossa dificuldade de transportar material para outros lugares, então todos eles sabem que a gente está ali ao sábado e ali eles podem chegar ao sábado a qualquer hora, e pode fazer parte da associação ou não fazer parte da associação e está disponível a fazer um tipo de atividade. Para vocês terem ideia, nem manutenção a gente consegue dos equipamentos. A gente tira o recurso do próprio bolso da gente para dar manutenção. A gente bate na porta da SUDESE, do município, e não consegue ter manutenção da cadeira, um pneu, uma bola de basquete adequada. Então, fica difícil você fazer esporte, fazer inclusão social, um trabalho que deveria ser do município, volto a afirmar, ou do Estado, para dar uma qualidade de vida a essas pessoas. Então, a gente tem tido algumas quadras em termos de realização de campeonato, né? A gente utilizou o SESI uma época, quando fez um campeonato, a gente conseguiu parceria com o SESI. O ano passado a gente conseguiu com o SESC, né? Então a gente usa, quando assim vai fazer um evento, a gente busca parceria para fazer esse tipo de evento. Osmar, se você está falando que é difícil praticar simplesmente o esporte, imagine tipo competição. Vocês têm algum tipo de competição e local para praticar? Como é que está isso em relação à associação? Bom, a gente normalmente participa anualmente do calendário da CBBC, que é a Confederação Brasileira de Basquete de Cadeira de Roda. Esse ano, em Salvador, a gente está tentando trazer esse campeonato para Salvador, onde engloba todas as equipes do Nordeste, né? Um total de 20 equipes, e a gente está com dificuldade de encontrar parceiros para ofertar esse campeonato aqui no estado da Bahia, né? Então é um evento pioneiro em Salvador, isso nunca tem acontecido, mas se a gente não tiver apoio dos poderes públicos, municipais, estaduais e até parceiros privados, fica difícil a gente viabilizar esse evento que engloba no mínimo 350 pessoas, 360 pessoas. Quando é a previsão do campeonato? É de 29 de maio a 3 de julho, pelo menos 6 dias de campeonato. Pois é, então vamos ver se a gente consegue aí que alguém se sensibilize, procure aqui a produção do Fala Bahia para a gente tentar viabilizar esse campeonato aí que o Osmar está falando. Osmar, mais uma vez, muito obrigado. Siga o seu caminho na batalha, meu amigo. São muitas dificuldades que o cadeirante enfrenta no Brasil inteiro e Salvador não está de fora. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. As pessoas que estão em débito com a Embasa têm até o dia 30 de abril para renegociar as dívidas com as mesmas condições do feirão Nome Limpo, realizado no final do ano passado pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Durante a campanha, a Embasa ofereceu vantagens como critérios especiais de parcelamento e isenção de juros e multas, além de dispensar a cobrança da taxa de religação. Autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade no país hoje e fosse presidente da República, uma das primeiras coisas que eu ia tentar resolver no nosso país é a questão da corrupção, que é esse câncer que desvia nosso dinheiro, que poderia melhorar nossa educação, poderia melhorar nossa condição de vida, nos dar uma vida mais digna, e esse dinheiro é desviado para outros fins e deixa o povo vivendo nessa condição que a gente está vivendo aqui. Ó, Ana Lúcia, acabar com a corrupção nesse país está difícil, porque onde há um corrupto, há um corruptor, tá? Não tenha dúvida disso.
Na eleição, por exemplo, quando o político compra um voto com um tijolo, com uma telha, com um emprego, com um estágio, com dinheiro, ele está corrompendo alguém. Quem vende é o corrupto também. É um corrupto também. Tá? Então, está em todos os níveis. Vender notícia, não é isso? Vender vaga em fila de INSS, em fila de clínica, em fila de laboratório. Então, acabar com a corrupção, eu não acredito, não. Não acredito. A gente volta já.